Pessoal, agora a gente vai tratar sobre a análise criteriosa da matrícula do imóvel, tá? Como analisar esse documento, que é de suma importância, né? A matrícula do imóvel, ele é a certidão de nascimento do imóvel, né? Nesse documento constam todas as alterações, transmissões, gravames que constam no imóvel. Então, é de suma importância que o corretor de imóveis ele esteja apto para fazer essa análise e não incorrer a nenhuma falha, né, durante todo o percurso da análise do documento. Bom, inicialmente é importante frisar que a matrícula ela tem a sua determinação legal exposta lá na Lei de Registros Públicos e ela tem alguns requisitos básicos, né? A gente tem na doutrina de registrário, né, na doutrina sobre registro de imóveis, algumas especialidades que devem ser observadas na matrícula do imóvel. Uma é a especialidade objetiva e outra é a especialidade subjetiva. A especialidade objetiva ela diz respeito literalmente ao imóvel, aonde aquele documento, aquela informação que vai ser apresentada para o registro de imóveis, que vai constar na matrícula do imóvel, onde ela está localizada na realidade fática, né? Em que lugar aquele imóvel efetivamente está. Então essa especialidade objetiva ela trata especificamente do perímetro do imóvel, das medidas, de onde começa, ele faz frente para qual rua, né? Então, logo quando você começa a leitura da matrícula do imóvel, você vai encontrar a qualificação, né, do imóvel, o número da matrícula, a descrição do imóvel, certinha lá, né? O imóvel parte do imóvel X ou o imóvel constituído pelo lote Y da quadra X, do loteamento Vila não sei o que, com as seguintes descrições: 10 metros de frente para a rua tal, X metros na lateral de quem olha para a rua, confrontando com o lote Y, X metros de quem da rua olha do lado esquerdo, confrontando com o lote Q, né? Enfim, a descrição da matrícula ela tem que ser precisa. Quando você lê o documento junto com a planta quadra do loteamento, você localiza o imóvel fisicamente onde ele está, né? Então, essa é a especialidade objetiva da matrícula. É a descrição perfeita do imóvel para que o registrador, quando lê a matrícula, ele consiga saber exatamente onde aquele imóvel está. A segunda especialidade, que é a especialidade subjetiva, diz respeito ao proprietário, às pessoas que são donas daquele imóvel. Essa especialidade ela trata dos requisitos de qualificação que hoje são básicos, são aqueles que são previstos no Código de Processo Civil, né? São aqueles que estão previstos também na Lei de Registros Públicos, principalmente no tópico da especialidade subjetiva, onde trata especificamente da qualificação dos proprietários. E essa qualificação subjetiva, essa especialidade subjetiva, ela tem como requisito a qualificação completa, ou seja, o nome do proprietário, né, tem que estar lá, fulano de tal, portador do RG tal, inscrito no CPF tal, perfeito, os números têm que ser correspondentes aos documentos das pessoas, com o endereço à rua tal, se for casado, qual é o regime de bens, que foi o do casamento, se é comunhão parcial de bens, se é comunhão universal de bens, se é separação total dos aquestos, enfim, final dos aquestos, né? Não existe separação total dos aquestos. Separação final dos aquestos, separação total de bens, se é a separação total de bens legal, se é aquela que é prevista em lei, né? Que é para pessoas com maior de 70 anos, se não me engano, tem que até dar uma olhadinha para não falar besteira. Mas enfim, a especialidade subjetiva, ela diz respeito à qualificação completa dos proprietários. Por quê? Numa possível futura transmissão, num inventário e partilha, essa qualificação tem que ser perfeita ao ponto de não haver dúvida de que aquela pessoa que está transmitindo é de fato proprietário, né? A gente fala, nossa, que absurdo, como isso é uma exigência legal. Antigamente, principalmente em razão das esposas, né, as mulheres, não tinham CPF, o sobrenome era escrito pelo escrivão, pelo oficial de registro de imóveis de maneira errada, né? Sobrenomes estrangeiros de maneira errada, faltando nome. Então não existia o critério que existe hoje para que essa qualificação seja perfeita e não venha gerar problemas no momento da sucessão ou no momento da transmissão desse imóvel para um terceiro.
Então a especialidade subjetiva ela está aí tem que ser cumprida para que não exista esse tipo de problema. Bom, finalizada então a explicação quanto às especialidades objetiva e subjetiva, a gente passa para a análise dos atos registrados. Existem dois atos registrados, o registro e a averbação. A averbação, de forma simples, diz respeito à publicidade que é dada no documento, na matrícula do imóvel, a todos os atos que dizem respeito às especialidades, tanto objetiva e subjetiva, no decorrer do tempo. Como assim? A gente tem como exemplo a averbação da construção. A averbação da construção, ela diz respeito diretamente à especialidade objetiva do imóvel. Então vai passar a constar na matrícula do imóvel que existe uma construção que foi edificada naquele local e, em razão disso, ele deixa de ter, além só da especialidade do perímetro, também a especialidade em razão da construção. E, além disso, as averbações também dizem respeito à especialidade subjetiva, quando a gente trata de averbação de casamento, averbação de divórcio, averbação de óbito do proprietário. Então, essas informações que são averbadas sobre a pessoa, ela diz respeito diretamente à especialidade subjetiva. Por que são promovidos esses atos registrados? Porque as averbações são promovidas para tornar público de fato todo o histórico do imóvel e das pessoas que são proprietárias dele, Já o registro, ele diz respeito à publicidade de atos, ou negociações que interferem diretamente no direito real de propriedade, O registro, ele traz a público pela matrícula que o imóvel foi transmitido, que o imóvel foi dado como garantia real, em uma alienação fiduciária, em uma hipoteca, enfim, todos os atos registrados que disserem respeito à transmissão ou à implicação de direito real de propriedade, eles são registrados na matrícula. E todos os atos que dizem respeito a tornar público especialidades do imóvel, ou trazer mais informações quanto às especialidades do imóvel e dos proprietários, eles são averbados na matrícula do imóvel, tá? Então, de forma simples e breve, esses são os dois atos registrados e eles devem constar na matrícula, para que você, na análise do documento, consiga perceber ali a real situação em que se encontra o imóvel, se ele é pendente de inventário, se a pessoa que está querendo vender, ela se diz divorciada, mas não consta na matrícula a averbação do divórcio, ou ainda, se a pessoa tem intenção de vender um imóvel, mas existe gravado na matrícula uma penhora, que é um instrumento que foi gravado em razão de um direito real, se existe uma hipoteca, que também é um instrumento que foi gravado em razão de um direito real. Esses são as análises que o corretor de imóveis ou qualquer outra pessoa que esteja interessada em adquirir um imóvel tem que fazer